E aí, galerinha? Olá! Mais um episódio de Diário da Apotecária, episódio 18. A Malmo tá fazendo uma viagem pra longe, a gente Ela não sabe fez pra um onde. intercâmbio. Exato. Intercâmbio forçado. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal. Comenta aí o que vocês estão achando do Diário da Apotecária. É isso aí, vamos pro episódio logo? Sim. Que provavelmente a gente vai falar muito no final. Porque no último a gente, sabe, não falamos nada. É, porque a gente teve muitas perguntas. É, só isso. Vamos lá. Que legal, Chu. Ah, deve ter alguma missão secreta. A cara de preocupação dele. Ele tá puto. 失礼ジンシ様玉葉妃が酸欠かれたとか Vixe! Verdade, né? Tinha isso. 予定にはまだ早いのですが一応準備は Agora que ele não vai poder sair daí pra procurar uma mesmo. E aí, já pensou, a Lin vai entrar no trabalho de parto também. Você cantou essa bola no último episódio, né? Aham. Tenho quase certeza que isso vai acontecer. ご様子は 今は落ち着いています。 É que ela tava numa condição complicada, né? Sim. 疲弊もないご様子です。 Foi Eu acho até que ela- por isso que trouxeram o Longman, né? Eu acho que ela não vai conseguir ter um parto normal. どうなるかはまだはっきりしませんが、ミコの状況は逆子の件でしたら心配ありません。マオマオの治療が功を奏 Ele virou? あです。まあまあ居場所が見つからないまま Uou! もう10日だ無事なのか Eu acho que ele deve estar se sentindo tão impotente, porque, tipo É. assim, ele é o príncipe da nação e ele não pode fazer nada pra achar a garota que ele gosta, sabe? Uhum. 猫でも見ててください Por favor, cuide do gato. Isso eu sei fazer. 自分より動揺している者がいると多少落ち着くな Uhum. Por motivos diferentes, mas ok. では私は一度戻ります何かありましたら知らせをジン様どうした消えた宦官の件のお話 Suirei. É. それで何が分かった宦官の名はティエ元は異民族の奴隷という話でしたが共に来たはずのものの誰とも面識がなかったそうですおそらくどこかで紛れ込んだものかと Ó, a segurança de vocês tá péssima, viu? Não, isso com certeza. A outra tava andando por aí como se fosse uma serva e não era serva de ninguém, o Jinx nem sabia. O eunuco conseguiu entrar e ninguém conhecia. 他には Só botar umas catracas com crachá ali, né? É. 新人 Umas câmeras de segurança. くらいするだろうですが北側の墓地はい選定のお手つきになり高級で最後を迎えた者たちの墓です Isso quer dizer alguma coisa, Jinx? ティエンもそこで何者かの墓の前で手を合わせていたようです Será que era parente? A mãe dela. Se for a mãe dela, pode ser que ela seja filha do imperador, lembra? Aham. 幼くして花を散らされた女たちは死後も高級を出ることが許されない Então, Nossa. ela também é da família real. Nem mesmo depois da morte elas foram enterradas dentro do palácio. Elas não podiam sair. こともなく É, a gente tá entendendo que é mãe, né? そこで消えていく診療所の中 失礼します Pega ela, Jinx, pega ela. É suspeita. Pega ela. É suspeita não, é culpada. Então, mas olha o jeito que ela, né? Uhum. Mal, mal. Mao はどこへ行った É isso aí. Isso. Não, continua. つけ今の俺は宦官の知識 Não tem problema, ela é sua serva. Você pode agir desse jeito. そばかすの女官翡翠宮の次女について Agora já era, Jinx. agora já Já, era. foi, já veio cagada já. O imperador. Ah. 何か知っているな
思い出しました。古い記憶を。 Verdade, né? O imperador abusou dela, né? É. 甘い異国の菓子をいただきました。 Era melhor você ter continuado falando bravo com ela. É, não é que o Jinx parece ele mesmo? 何の話だ。皆若い頃のあの方の姿を知らないのですね。晩年は見る影もなかったと聞きました。私が成長してからは通われることもなく、話に聞くのみでしたが。誰のことだ。あなたはよく似ている。何の話をしている。あの方もまた甘い蜂蜜のような Pirou, velho. Ela, 天 nossa. 女のようなお顔をしておられました。どうしてあなたのような方が Vixe Maria. 時真似をしているのですか。取り押さえろ。話して。暴れるな。ジン様、どうします。 Mas eu tenho a impressão que essa galera que tá infiltrada sabe do segredo do Jinx, sabe? Veneno? Deve ser. 何？毒か。水を持ってこい。ジン様、ご指示を。 Ele tá em choque. Ele tá. ジン様。この旅館の医局へ同じ真似をしないよう見張っておけ。はっ。しっかりなさいませ。旅館の戯れなど気にしてどうします。戯れで毒を飲み干すか。 Mamão. Mamão, é. 笑いかけた俺の顔を見て青ざめていた。あの方もまた。ガオシュン、俺はあの方に似ているか。 Não, você é a cara de sua mãe, fica tranquila. 煽らせるほど。俺の中にあるあの方はすでに老人のようだった。母にも似ず、兄にも似なかった。 É porque a sua mãe não é sua mãe. だから信じた。どなたに似たのかしら。帝の好みを考えたら皇后様のお年じゃねえ。だから言われてるんじゃない。不義の子。 Tadinho. 血のつながりがないという噂を信じ、東宮の地位から逃れようとした。帝である兄に頼み込み、宦官の名を得て女の園にいるのは何のためか。滑稽というほかない。 Sabe o que é engraçado? Ele realmente tem uma boa relação com o imperador, né? Sim.です。そうだ、自分を笑うのは後だ。今はやるべきことがある。あの女官、この墓に手を合わせていたな。はい。ほおずきとは季節外れだな。大砲。去年亡くなった女官の名です。ああ、よく人を集めて。 Ah, é aquela da história. Hum. Falei que essa história parecia que não era nada, mas ia voltar. Sweetie.
ちらへ。ザクロ級だ。 Tô gostando. Ai. Palácio Granada da Lolan, né? Uhum. 大砲の仕えていた妃は後に師匠に下賜され娘を産んだ。 Nossa! そして大砲とイカンとの間にできた娘だが、高級を追放されたイカンと共に消息は分かっていない。 Mas provavelmente quem tá aí não é a Lolan. Se a nossa teoria for a certa. Sim. Então ele não vai conseguir respostas. Ou vai. Mas ela deve estar instruída, não. 行方について何か知っているかもしれない。ただの直感だ。本当につながりがあるのかは分からない。 Segue a linha, segue a linha. Uhum. Que a gente tá com você. どうぞ。やれることは全てやる。 Eu acho que você tem que cruzar alguns limites, que nem a Momo faz de vez em quando. 急に尋ねて申し訳ありません。構いません。 Ela não tá falando. Uhum. Suspeito. Parece a do fingindo ser ele. 派手な格好にまなじりのつり上がった揃いの化粧、まるで狐だ。 Todas se parecem, tá vendo? Ele deixou o olho parecido, né? A pinta. じい様。 Ele descobriu que não é ela. 確か次女は7人いましたね。もう一人はどうしました？私は宮に仕える次女たちの名前と顔を把握しています。あなたたちは毎日のように服や化粧が変わるので、分かりやすい部分で記憶していたんです。例えば唇の形や目の形。 Ele já tava trabalhando nisso! あとはそう Uma pinta. ほくろの位置。 A pinta sempre entrega. 総理いや蓮風かな。お前の名は Bingo! 最初から仕組んでいたな。大量の従者を連れ、自分とよく似た次女ばかり選んだのも、奇抜な格好や化粧をしていたのも、すべてこのためか。いえ、本物はどこへ Uou! Tô adorando isso. どこへ行った？ Ele vai enforcar todo mundo se elas não falarem. オーラン妃はどこへ行った？申し訳ありません。蓮風は本当に何も知らないの Então です você sabe, então fala. もうご容赦ください。 Isso vai depender de quanto você tá disposto a falar. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi, 落ち着け。 por azar do destino, a que tava como a Lolan hoje tinha uma pinta. 聞いていないんだ。はい。 Pra azar de quem? Não, Dela, por né? azar delas, entendeu? Uhum. 自分の意志で高級を抜け出したということ。 Já fugia, né, Jinx? É. Você não consegue ligar o ponto agora? Aquela serva, pessoa né, que você que não ninguém tem conhecia, registro. entendeu? Que andava por aí pelo palácio. これ以上問い詰めても無駄か。 Mas você já descobriu a farsa, tá Sim. ótimo. ローラン妃らしき人物は見当たらないと。もう妃と呼ぶ必要はない。高級からの逃走は重罪だ。 Uhum. 上級妃となればなおのこと。 Não, já era pra ela. 承知の上で計画したんだ。 Será que o pai dela tava ciente disso? 手に入れるという Eu não acho que ela tenha planejado isso. 帝にとっても利がある行為だ。人質として高級という鳥かごに閉じ込めることができる。師匠は娘を可愛がっていたように見えた。だが実のところがどうだったのか。マオマオはどうだったんだろうな。義女の足抜けのようだといつだったか言っていたが、自らついていったのか。だがそれなら書き置きなど Exatamente, eu ia falar isso agora, gente. Uhum. Se acalma. 何のために
Você tá quase ligando as informações, então se acalma. Ele foi mais longe do que eu esperava nesse episódio. Aham. Muito mais longe. Agora que ele sabe, olha lá. Ele não sabia! Eu tinha certeza que não. Até parece que ele ia ficar quieto se ele não soubesse. Você vai pra onde, meu querido? Meu papai. Ai, isso foi engraçado. Vixe! O que ele fez? なぜバレたどこぞで外部に漏れたようです Então, porque aconteceu no palácio interno, ele é do palácio externo. Verdade, eu não 現 tinha 在師匠の parado pra pensar nisso. Verdade. ローランと共謀していたのでしょうかわからんだが逃亡した妃の父親だ帝にあだなす者として罪も呼ぶことになる Então, eu acho que a Lola planejou tudo isso daí pelas costas do pai あ dela. と昨日の入管シェンリュですが命を取り留めたようです Mas você não tem a impressão de que não é ela. まだ戻っていません Ela não fez isso contando que ela ia ser descoberta? Com certeza. Aquilo ali foi uma surpresa enorme do Jinx, sabe? Sim. O Jinx catou ela desprevenida. そのつながりか診療所全員かいえ他の者は謀反について何も知りませんでした Então, por isso que eu tô falando, pra azar delas, da Lolan e das meninas que estavam com ela, né? シェンリュと同じ恨みを A que tava lá quando o Jinx foi visitar tinha uma pinta que ele tinha memorizado, eles não faziam ideia. 先は高級そのものだ今すぐローランを探さねばだが情報が少なすぎる Gente, só falta você ligar a 先に師 Suire 匠を追うべきか com a. Mas não tem como a Surei. A Suire não, a outra que tá. A serva com a Lolan. Uhum. Mas não tem como, ele nunca viu a cara dela, entendeu? 誰でしょうか Então, mas tá faltando uma serva Uhum. que fica andando aí. Tá faltando a concubina é a serva, Não, entendeu? é. Você falando desse jeito faz todo sentido, de fato. É o Lacan? Não. Ué, そう um abaco? 何をだ初めてお目にかかります Parece o ラ Lacan. ハンと申します Não, é muito mais novo pra ser o Lacan. Então. 帝内でラの名を持つ者はラカンとラハン2人しかいない古く皇族から与えられた技なのはずラの一族軍師とも養子だ Uhum. 何か用かこちらをお見せしようと思いまして Filho adotivo? Desde quando? É. O que a gente perdeu? Uma carta do Lacan? これはどうでしょうか国庫の水筒帳だなはい父上から調べろと言われたものですフェイファの出所がわからないのが気持ち悪いようでしてそこからなぜ国庫に処罰された官たちの周りを洗っていたら自然と実物を見ていただきたかったのですが量が少々膨大でして目につく範囲で抜粋しましたここ数年穀物の値が明らかに上がっているな 干ばつも公害もなかったのにそれからもう一つなぜか鉄の根も上がっているのです国全 Caixa 2 aí, ó. 金属の根も国で巨大な建造物でも作っているのでしょうか A cidade onde o Momon foi parar. そんな計画はどこにも見当たりませんでしたが Eles estavam desviando verba, né? aham 養父にそっくりだな言いたいことは理解した穀物自体は大した値ではないが量が値上がりすれば差額は相当なものになるその差額は誰かが横領しているそして金属の値上がりこちらも何者かが大量に仕入れているそう言いたいのだろうはい私が思うにこの2つの行き着く先は同じですそしてこれほどのことができる人物を限られるでしょう私ならもっと詳しく調べることができます Ele quer autorização. 流れがどこに集約しているのかお知りになりたくないですか É uma ferramenta, Jinx. Use-a. Engraçado, você é adotivo, mas parece com ele.
É, mais do que a mamão, inclusive. É? 理由は何だ Ah, 利害なしに話を持ってきたわけではないのだろう。じい様、こちらの学少し勉強していただけないでしょうか。hã? 父上が壊した高級の門の修繕 Vixe! 自業自得では分かった。良いのですか。その代わり徹底的に調べろ。金と鉄が流れ着いた先で何が起きようとしているのか。 Você tem certeza que você é adotado? のままに。 Eu gostei do personagem. 使えるのは Gostei. 何でも使ってやる。 Isso, Jinx, isso! Isso! Deixa a gente orgulhosa. Ok, ok. Esse episódio, ele desenvolveu muito mais que o anterior. Esse episódio foi inteiro do Jinx. E de muitas respostas. É. E o Jincho usou sabiamente esse episódio. Cara, foi muito bom. A gente já descobriu de onde veio essa cidade. Eles estão desviando verba. E quem Mas mexe... Quem é responsável pelo comércio? O pai da Lula, Pai da Lola. entendeu? É ele que tá desviando. Aquilo ali tem dedo dele, certeza. Ele que tá desviando toda essa verba. Mas essa cidade, a gente precisa entender. Essa cidade é pra quê? É, É pra isso. revolução, entendeu? Ou é pra, sei lá, tá ajudando algum povo pobre, entendeu? Alguma coisa. Que eu acho que não, né? Porque provavelmente é alguma coisa a ver com a revolução. Calma. A gente já viu que o Diário da Apotecária não entrega tudo. Às vezes o personagem Sim. aparenta ser uma coisa e ele é outra, entendeu? A Suirei provavelmente ela é filha daquela serva. Só que aparentemente ela não tem parentesco com o o imperador. Império, né? Com o Imperador. Ela é Talvez. filha do médico. Ah, verdade, né? É, Verdade. daí a concubina lá, né, teve uma relação com o médico. E aí, por isso que ela foi mandada embora de lá, né? A Lulan e a... Como que é o nome da doidinha lá? Eu não lembro o nome dela. Qual? A doida dos insetos. Que a gente tá desconfiando que é a Lulan. Shisui. Shisui. Então, agora é ela, né? É ela a verdadeira Lulan. Ficou mais claro como água. Cara, e o Eureka do Jinx foi não foda. Nossa, foi maravilhosa que aquela cena. cena, gente. Ele chegando nela, tipo assim, uma pintinha minúscula. E ele foi falando, ele foi cerrando os dentes. Eu tava vendo a hora que ele ia socar aquela mulher. Tava vendo? Ele tava perdendo a paciência foda ali, né? Porque eu acho que no fundo, ele entendeu que isso também pode ter a ver com a Mao Mao. E ele, Não, ele ele- já tá preocupado ao Não é no extremo, fundo, no né? fundo. Ele já percebeu que tem. Porque você viu que ele se questionou depois por que a Mal Mal foi atrás dela, entendeu? Ele já sacou. E é o que você falou. Tá faltando isso aqui. Ele só precisa ligar os pontos. Porque a Lolan tá vagando por aí. E tem uma serva, que eles não sabem quem que é. Ela tem várias servas que se vestem igual a ela. É o que a gente falou desde quando você levantou essa bola. Ela usa essas servas como bode expiatório pra ela poder Ficar vagar andando pelo... livremente. Mas não entendeu? tem registro de uma serva andando por aí. pra Então, elas- mas assim, a gente já percebeu que a segurança do palácio, né, É uma bosta. Mas enfim, vamos pensar que a segurança funciona, Hum. entendeu? Como que tem uma pessoa sem registro que tem acesso a todos os lugares do palácio, entendeu? Todos. Porque ela faz massagem, ela tá no banheiro lá, entendeu? Ela tá acessando todos os lugares. Ela acessa absolutamente todos, entendeu? Lugares que nem a Mao Mao conhecia, nem a Shaolan conhecia, Ela entendeu? tem fiscalização zero nesse... Então- fronteira do Paraguai, esse negócio. pelo A amor de pessoa já tinha que estar lá dentro pra ela conseguir fazer isso. Ok, Tem a passagem tem secreta. a passagem secreta, mas Deus. Mas mesmo assim, qual que é o gente, intuito, entendeu? Se não fosse pra, sei lá, fazer alguma outra coisa. Mas assim, mesmo que tenha passagem secreta, você pega uma empresa gigantesca hoje, que você trabalha, você para pra pensar, aparece uma pessoa do nada ali, alguém vai olhar e falar, quem é você aquela é?" pessoa ali que eu nunca vi aqui, entendeu? Principalmente os oficiais. E não é que ela tava só lá no matagal correndo atrás de grilo. Não, pô. Ela tava no banheiro, ela tava lá na massagem, entendeu? Muitas pessoas viam ela. Ela tava em lugares, sabe, movimentados. Muitas pessoas Mas viam ela. alguém comentou nos comentários, eu tenho quase certeza. E eu não tinha prestado atenção nisso, depois eu fiquei pensando.
que sempre que ela tava com a Mao Mao e com a Shaolan, se o Jinchi aparecia por perto, ela sumia. Uhum. Ela nunca Ok. encontrava com Eu ele. não tinha entendeu? reparado nisso, de fato. A pessoa falou assim, vocês já repararam que sempre que o Jinchi tá por perto, ela some? Porque foi o que a gente falou. O Jinchi não sabe a cara dela, entendeu? Por isso que eu achei que é mais difícil ele ligar ela a Lolan. Porque Sim. ele não tem a cara dela, E entendeu? como ele já estava nessa questão, tipo, de ficar vendo os rostos delas, se ele visse a Shisui, Ele tinha sacado. ele tinha sacado. Ele tinha sacado. Mas, Porque- gente, que sacada dele, né? Tipo Foi. assim, ela tem um monte de servas, então eu preciso decorar quem que é cada uma, porque eu que sou... Elas são- eu que recruto Elas se todas vestem elas, iguais, elas se né? maquiam Eu iguais. preciso saber quem que é quem pra eu poder interagir com elas, Eu acho que entendeu? principalmente depois desse caso da Mao desaparecido, porque eu tenho certeza que ele chegou a essa conclusão de que ele tinha que monitorar a casa da Lolan por causa do sumiço da Mao. Primeiro, ele dá a informação pra gente, faz 10 dias que ela desapareceu. Segundo, ele quer entender por que tinha uma serva que eu não sabia quem que era. Aí ele vai nas servas da Lolan, todas elas são iguais, ou seja, ele não sabe quem é quem. Ele não sabe diferenciar elas, então ele procura um padrão pra diferenciar elas, porque ele fala agora, a partir de agora, eu preciso saber todas as pessoas que estão aqui dentro. Ele esfrega isso na cara dela, entendeu? Então eu procurei um padrão em vocês. E você não é a Lolan, sabe? Nossa, muito foda. Então, mas eu acho que pra ele saber que ela não é a Lolan, pra ele ter decorado todas as servas dela, mesmo que inconscientemente, ele já vinha fazendo isso antes. Será? Porque eu acho que é pouco tempo, 10 dias, pra ele ter essa sacada. Eu sei, mas Porque antes a da... Shisui também não tava lá Eu nesses sei, 10 dias. mas você percebe que antes do sumiço da Momo não existia uma necessidade para isso? Então. Assim, a gente tem que entender, o Jinchi também não é um super poderoso. Sim. Ele não é um ser onipotente onisciente. Então tem coisas que ele só percebe que acontecem depois que acontecem. Que é o Uhum. caso da escravidão, lá da Mao. Que depois que cai a ficha dele, pô, ela é uma escrava, ela tá aqui contra a vontade dela. E ele corta meio que o negócio dos escravos lá. Uhum. De não pode mais trazer escravos, essas paradas. Ele corta justamente porque ele fica com peso na consciência em relação ao que aconteceu com a Mao. Mas você lembra que já tinha uma suspeita com a Lolan por causa do pai dela, Uhum. né? De como ela apareceu lá e até a suspeita do imperador. Falou assim, eu nunca sei quem que é quem, entendeu? Quem que tá me recebendo naquele lugar. Então, mas assim, Então eu acho que aí pode ter sido o start também, entendeu? mas Porque até aí... pra ele saber que ela tinha 7 servas e ali na sala tava faltando uma, ele tinha que ter reparado isso com a Shisui lá. Então, mas é o que eu falo, não existia necessidade disso, entendeu? Até aí ela só podia ser uma doida não é minimalista, é egocêntrica, que ela queria que todas as servas dela fossem iguaizinhas a ela, sabe? Uhum. Entendeu? Até aí podia ser só capricho de uma concubina. A coisa starta quando algo grande acontece. Sim. Quando ele descobre que tinha uma serva no palácio que ele não fazia ideia de quem que era. Aí ele fala, a partir de agora eu tenho que ter o controle, porque isso custou caro pra ele. Uhum. Ele perdeu a Mao, e já óbvio, que já tá claro pra todo mundo que ele ama ela. Sim. Ele perdeu a mulher que ele ama. Tanto amor, se ele ama ela, pode ser a forçação de barra neste momento. Mas que ele tem total interesse. Que a pessoa em quem ele tem mais interesse. Ela fugiu dos dedos dele por causa disso. E ele tá desesperado. Então, ele acho que deve estar se culpando, porque se ele tivesse o controle antes, isso não teria acontecido. Mas é isso, as coisas startam quando há um motivo. Então eu acho que antes disso não tinha motivo. Eu acho que só acontece nos 10 dias que precedem o sumiço da Mao. Uhum. Mas enfim, foi um excelente episódio, né? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E assim, apesar de aparecer lá naquela parte lá que a serva lá da clínica, ela faz essa comparação do Jinchi com o imperador, Uhum. eu ainda acredito naquela outra teoria, que o irmão dele, na verdade, é o pai dele. Uhum. Porque não impede dele parecer com o imperador, porque o imperador é pai Ainda, dele. ainda é sangue, né? Então, é avô, entendeu? Tipo, Eu pareço, tem muitas pessoas que eu pareço parecem parentes que estão mortos já, entendeu? eu pareço mais com os meus tios do que com meu pai, então, Então, eu também pareço. Então, eu pareço com normal. uma prima minha, então. ainda é um DNA muito próximo, né? É. Então, Então, assim, eu acho que ainda não exclui essa informação, entendeu? Mas assim, eu acho que fica muito evidente esse trauma que o Jinchi passou desde criança, sabe? Que mostrou essa parte dele, tipo, que ele era meio que excluído. Tipo assim, eu não pareço com ele, não pareço com ela, não pareço com meu irmão. Quem que eu sou, entendeu? O que eu tô fazendo aqui? Por isso que ele pediu essa outra identidade pro imperador, pra ele sair de ser o príncipe herdeiro, sabe? Acho que fica muito evidente essa questão, tipo, quem eu sou, entendeu? Nesse lugar.
O que você tá fazendo essa cara, mano? Não, então, é que eu não acho. Eu, não acho. Eu ainda acho que ele é filho do imperador de fato, entendeu? Eu ainda acho. E a... Ai, como que é o nome da mãe dele? Adu. A Du. Aí eu fiquei com um ponto de interrogação agora nesse episódio, porque eu sempre falei que ele é a cara da Duo, e eu falei pra você nos episódios, e uma coisa que um comportamento do Jinx colocou em xeque dessa vez. Que eu sempre falei que eu falei pra você, lembra? Eu tenho certeza que ele sabe que a Duo é mãe dele. Agora eu já não sei. Ele não sabe. Porque eu se ele sempre achei soubesse- que ele não sabia. Porque se ele soubesse, ele não estaria tão preocupado com a aparência dele, de não parecer com ninguém. Porque ele é a cara da Duo, gente, pelo amor de Deus. É a Duo que tá se passando por ele ali. Tem um motivo, entendeu? Não, eu sempre achei que ele não sabia. Então, agora eu fiquei na dúvida, entendeu? Essa informação que ele me traz, eu acho que ela sabe Ok. que ele é filho dela, Sim. mas Eu acho que ela sabe e ela- o imperador sabe. Sim, mas ela... Mas ele a talvez agora... A imperatriz eu não tenho certeza se ela sabe. Mas ele... O Jinx, agora eu fiquei na dúvida se ele sabe ou não, entendeu? Eu ainda vejo todos aqueles elementos que eu falei pra você. Todo o respeito que ele tinha por ela, o carinho que ele tinha por ela, era diferente do tratamento que ele tem com as outras concubinas. Mas ele saber, agora eu fiquei na dúvida. Não sei, a gente vai Mas saber eu mais pra acho frente. que, assim, talvez o tratamento diferente que ele tenha com ela, talvez tenha sido também um pouco pela abertura que ela deve ter dado pra ele. Porque a Duo era amiga do imperador. Uhum. Então, provavelmente, Além né, de uma concubina, ela era muito então, amiga, né? provavelmente, ele cresceu, né, tipo, desse lado, assim, tipo assim, o meu irmão gosta bastante dela, né, ela me trata... Eu tenho quase certeza que a Du deve ter tratado o Jinx nesse período todo como se fosse filho dela. Mesmo sem ele ser, entendeu? Então, mas eu fiquei pensando, né? Ele ser filho do atual imperador, que a gente acha que tecnicamente é o irmão dele, sabe? Uhum. Por que ele ajudaria tanto o Jinx? Pode ser simplesmente um amor fraternal, ele pode gostar do Jinx como irmão dele, e porque o imperador ele é um cara, ele não é um cuzão, sabe? A gente já viu isso dele. Uhum. Mas pode ser que ele tenha feito isso pra proteger o próprio filho, se no caso ele for o pai do Jinx, ou ele pode ter feito isso a pedido da Duo, entendeu? Pra proteger o Jinx, porque você já falou, a gente tem quase certeza que o imperador sabe que o Jinx é filho da Duo. Uhum. E como era a favorita dele, ele pode ter feito isso atendendo o pedido dela, entendeu? Uhum. Mas não sei, eu ainda acho. Eu ainda tenho essa impressão de que ele é filho do antigo imperador com a Duo, sabe? Ah, mas a Duo não era tão nova, não chamava a atenção dele. A gente já viu que é o perfil da Duo, né? Ela jogou o imperador na cama, deu 2 tapas na cara, e que nem a imperatriz fez. A imperatriz fez isso. A Duo, pra mim, ela tem moral pra isso, entendeu? Ela é essa mulher. Então, eu ainda acho que não. Isso a gente discorda. Não, mais pra frente a gente descobre. Sabe por quê? Porque, principalmente por causa dessas alusões que fazem em relação à aparência dele com a aparência do antigo imperador. Então, Essa mas forma mole de falar, entendeu? E que nem você falou, mas pode ter puxado o sangue da família. Você sabe que anime normalmente não opera assim, né? É pai, filho e vai. Normalmente não vai puxar do tio, talvez puxe uma característica do avô, mas eles não ramificam tanto assim. Pode ser que o Diário da Apotecaria mas seja exceção. Se a teoria for certa de que o imperador é o pai do Jinx, são características do avô dele, não tio. O antigo imperador era pai do imperador atual. Verdade. Olha, tá vendo? Verdade, eu não pensei nisso. Ele puxou do avô dele a característica, então não do pai. Diretamente, entendeu? Não, aí faz sentido. Aí faz total sentido. Então, assim... E eu acho que... Eu ainda acho que isso funciona, entendeu? E eu acho, assim, que... Não, eu também acho, entendeu? E É só que eu te falei, que se fosse um tio dele, mas não, você falou, eu tô boiando aqui. Eu não sei por que eu tô... Eu coloquei ele como tio do Jinx. Não, é eu que perdi a informação mesmo, você tá certo. No caso, então, ele seria avô do Jinx. Avô do não... Jinx. Ele seria avô do Jinx. E assim, eu acho assim, a serva lá, ela bilolou legal, né? Eu não acho que ela tenha feito de propósito. Eu acho que ela realmente... Qual delas você tá falando? Quando o Jinx agarrou o braço dela, sabe? Ah, sim. Eu acho que ela realmente teve a lembrança, porque provavelmente ela também foi deflorada pelo antigo imperador, né? Pelo que apareceu ali, né? Não, mas ela fala isso no Ela fala, no né? último episódio. Eu não conseguia Ela falou pra Mamô, lembrar. que a Mamô pergunta por que ela nunca saiu do palácio interno, e ela fala que as meninas que foram defloradas pelo antigo imperador não tinham autorização de sair, entendeu? Nossa. O imperador novo podia mudar isso, né? Liberta essas mulheres, pelo amor de Deus. Isso é Se bem verdade. que elas vão pra onde agora, né? 50 anos vivendo num palácio interno. Eu acho que tem duas questões. Uma, elas não têm pra onde ir,
Pode até ter família lá fora, mas tem aquele medo, provavelmente, delas serem uma rebelião pro imperador, entendeu? Então acho que eles esperam que isso morra ali. Estão tentando enterrar isso, né? Sim, Verdade, entendeu? verdade, bom ponto. Então acho que eles esperam, tipo assim, ok, a gente fez muito mal, eu não vou fazer mais isso, entendeu? Não, isso não acontece mais no palácio, mas eu não posso deixar que essas pessoas saiam, Até entendeu? porque o Jinx fala nesse episódio que o ódio delas vai além, não é contra o imperador, é contra o império, sabe? Exato. E o Jinx percebeu que também é um erro elas estarem ali. Porque elas estando ali, elas continuam disseminando o ódio Exato. pelo Império, entendeu? Exatamente. Porque apesar de não ser mais o antigo Imperador que está lá, o Império ainda está fazendo mal pra elas até hoje. Uhum. Então, não muda, entendeu? Elas vão continuar... O Império vai continuar fazendo mal pra elas até o fim da vida, né? Isso que é verdade. Entendeu? Mas enfim, gente, é isso aí. Já falamos bastante. Falamos bastante. E assim, meio a Diário da Apotecária é isso. É isso. E eu adorei esse episódio, de verdade. Adorei de verdade. E o episódio- Cada descobrimento do Jinx, cada eureka que ele teve ali. E o episódio foi do Jinx, né? Isso que Do eu queria, Jinx. eu queria mais disso. Tá fazendo falta. O Jinx ficou apagadinho um pouco essa temporada. Mas assim, chegou chegando. Chegou E o chegando isso. Lacan destruindo o palácio. Ah, a gente não falou do filho dele. Então, gente, da onde que apareceu esse filho adotivo? Exato. Assim, a gente Adotivo falou... desde quando? Porque deve ser desde sempre, porque ele tem os trejeitos certinho do Lacan. Mas pode ser convivência também, né? Pode ser convivência. Gente, Ele acaba pegando os trejeitos do próprio Lacan. e assim, eu posso estar muito errada, mas até o Lacan encontrar a mãe da Mao Mao, ele não parecia uma pessoa muito fraternal. Então, da onde que veio esse filho adotivo? É. Eu acho que não é exatamente um filho adotivo. Pode ser, sei lá, um servo que ele pegou pra criar uma criança e cuidar um da criança. protegido dele ali no, É um protegido. no Acho exército que ali, né? Tipo, acabou que com o tempo ele meio que assumiu como um filho, mas acho que Como é a princípio como é que chama quando você tá... Um aprendiz. um aprendiz. Isso. Ele deve ter pegado o garoto como um aprendiz e a relação foi desenvolvendo a ponto de virar um filho, sabe? Mas, gente, igualzinho, gente. Do mesmo jeitinho, né? Impossível. Ele parece mais com o Lacan do que a Mau Mau, inclusive. É, mas assim, você viu que tem até as orelhinhas de gatinho, né? Não, ali A família já florou, entendeu? ali eu falei, é filho legítimo. Levantou a orelhinha, Mas tinha ele, até rabinho balançando. mas ele tem cara de ser mais velho que a Mau Mau, você percebeu? Eu acho que sim, ele tem cara de ser mais velho que a Mao Mao. É, não sei, talvez no ímpeto de tristeza do Mas- Lacan, né? Ele pegou alguma criança pra criar ali, entendeu? Mas o Lacan, mesmo que ele tenha pegado como aprendiz, em algum momento ele oficializou a adoção. É, Porque ele causa tem o nome do Lacan. Isso. É, Então, por como é isso. que é o nome dele? Lahan. Lahan. É. Então, e o Jinx explica no monólogo dele ali que é um sobrenome. O La é o sobrenome da família do Lacan. Que é um sobrenome importante que só vem do Império. Então não ele é é- qualquer pessoa que pode ter. Então ele é efetivamente um adotado. Ele Então, faz a parte da Mao Mao família. tinha que ser, na verdade, Lamao. Lamao Mao. Lamao Mao ia ficar esquisito. Lamao. Como que o Gal chama ela mesmo? Xiao Mao. Xiao Mao, é. Tchau Mao, Tchau Mao. Xiao Mao. Mas eu acho que ele chama ela assim porque teve aquela coisa que quando ela saiu do palácio, ela não podia voltar. Então acho que meio que trocaram o nome dela. Verdade, né? É meio que ela trocou de identidade, né? E dentro do palácio ela tem outro nome ali. Ela dá a mesma cara, foda-se, né? São dono... Irmã gêmea. realmente é só pra passar na portaria, Irmã mesmo. gêmea. É só pra passar na portaria. Passou na catraca, foda-se. Já era. Mas enfim, gente, é isso aí. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam do episódio, que foi muito bom. Foi. Maravilhoso. É. Nunca decepciona. Vamos nessa? Vamos. Tchau, tchau.